a todos. Estamos aqui por um momento importante, um desafio lançado pela ONU, já em 1990, relativamente à qualidade e à forma das instituições criarem prosperidade à volta deste tema, beneficiando, obviamente, as populações. Eu atrever-me a dizer que, estando onde estou, iniciando sempre a horas os desafios que nos propomos, que nada melhor para celebrar a qualidade do que utilizar o chavão, que é muito verdadeiro, que na próxima paragem do estudo estão à sua espera. Isto traduz um pouco, traduz muito até, daquilo que é o desafio da qualidade. Transmitir à comunidade e às pessoas, sobretudo, o facto de terem confiança na mensagem que lhes é propiciada ou é induzida. Ter a certeza de que na próxima paragem tem autocarros de transportes urbanos de Braga para deslocar a pessoa é um desafio enorme também para a nossa instituição. Eu aproveito para saudar os presentes e os oradores, de forma particular o Dr. Francisco Duarte, responsável pela Bosch Car Multimédia. Exatamente. Penso que será um momento muito importante da comunicação em qualidade, e o tema que vai abordar é extraordinariamente importante, que é um desafio da revolução. Eu diria que é entrarmos na quarta revolução industrial, uma forma de entrarmos na quarta revolução industrial, o tema que nos vai aqui trazer. Eu aproveito para, em nome da Administração dos Transportes Urbanos de Braga, agradecer muito a possibilidade que nos dá de poder ouvir, representar uma empresa que é um desafio permanente e constante, e ao fim e ao cabo é onde nasce também este tema, o tema que vai abordar. Portanto, a indústria 4.0 nasce a partir da Alemanha e dos desafios que os alemães criam ao mundo também. E nós ficamos muito gratos pela possibilidade de termos ouvido. Portanto, será o primeiro orador. O segundo orador é uma pessoa nossa conhecida, administrador dos transportes urbanos de Braga, o Dr. Batista da Costa, que também colabora no Instituto Politécnico de Cabo do Ave, que é uma referência também para a nossa região e que nos vai falar sobre liderança em setores maduros. Eu atrever-me a comentar também relativamente a este tema, eu diria que aos dois temas de forma global, que no século XXI as grandes companhias vão descobrir como ter acesso ao coração das pessoas, as suas paixões e o seu desejo de fazer a diferença com o seu trabalho. Elas farão isso apelando aos seus empregados para que cumpram a missão da empresa com a contínua inovação e superior prestação dos seus serviços aos clientes. A paixão permitiu a muitas empresas, e permitam-me dispensar o nome dessas empresas, manter o seu crescimento apesar do mau tempo dos negócios, problemas operacionais e mudanças na alta administração. Quer dizer que, com a paixão também, que tem a ver com a qualidade, tem a ver com os desafios do século XXI, é possível fazer mais e melhor, mantendo a qualidade. Isso é extremamente importante. De maneira que, para o primeiro desafio, eu dava a palavra com muito gosto, eu diria que com uma honra superior para os transportes urbanos de Braga, ao Dr. Francisco Duarte, que nos vai então falar das indústrias 4.0. Bom dia a todos, obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer o amável convite, é um prazer estar aqui. Nós somos vizinhos, às vezes não sabemos usar estas sinergias entre vizinhos, mas vamos dizer assim, os colaboradores da Bosch vivem no mesmo sítio dos colaboradores da TUB, e tudo que é possível fazer numa multinacional é possível fazer aqui. É uma questão de vontade e pelo que me é dado de ver, esta vontade existe de melhorar a empresa, de a tornar mais, digamos, moderna, e nós, como utilizadores dos transportes de Braga, já começamos a sentir isso. Eu vou dividir a minha apresentação em três bocadinhos. O primeiro bocadinho é falar um pouco sobre a Bosch, depois sobre qualidade e depois sobre a indústria 4.0. Para que não restem dúvidas, é impossível fazer qualidade se não houver um commitment da administração toda. Nós, felizmente, na Bosch, o Sr. Robert Bosch, há 100 e muitos anos,
dizia que preferia perder dinheiro do que perder a confiança dos clientes. Portanto, tinha frases que ainda hoje estão registadas e fazem parte da nossa política e que, no fundo, são um mote para todo o comportamento de todos os colaboradores em todas as áreas da empresa. Não é? Portanto, só para terem uma ideia, a Bosch é uma fundação Gulbenkian. Portanto, é uma fundação que é dona de um império industrial. O império industrial, todos os lucros são usados para beneficência ou então para reinvestimento em tecnologia dentro do próprio grupo. Nós temos atualmente mais de 375 mil pessoas no grupo todo. Aqui em Braga já somos quase 3 mil, somos 2.500 a caminho das 3 mil. E em média, por dia útil de trabalho, a Bosch em 2015 registrou 22 patentes. Quer isto dizer que tem um foco muito grande na inovação e, digamos assim, nas áreas do conhecimento. Como vos disse, aqui em Braga, a fábrica de Braga faz parte de uma divisão CAR Multimédia e estamos a crescer muito, portanto, em termos de espaço, em termos de colaboradores e em termos de faturação. O ano passado faturámos um pouco mais de 500 milhões de euros e o objetivo é, em poucos anos, passar para 1.000 milhões de euros. Portanto, vocês conseguem imaginar os desafios que é posto à organização com um crescimento tão grande em tão pouco tempo. Muito bem, relativamente à qualidade, o que existe na Bosch são princípios da qualidade. Portanto, existe uma pirâmide onde existem normas de topo que são abrangentes para toda a organização. Depois, cada divisão tem uma especificação dessas normas e cada fábrica tem a implementação dessas normas. Por exemplo, nos princípios da qualidade, falamos sempre de satisfação de expectativas dos clientes, de melhoria contínua, de basear toda a nossa operação em standards e normas internacionais e de as cumprir. Outro ponto muito importante na Bosch em termos de qualidade é fazer bem à primeira. Ou seja, quando vamos fazer algo, temos que fazer bem. O lema é Be Quick, ou Be Quick, em inglês, são as iniciais de fazer bem à primeira. Outro ponto muito importante é evitar falhas, é mais importante do que as resolver. Portanto, quando vamos fazer bem, temos que prevenir. É muito importante termos, vamos dizer assim, uma capacidade reativa, sem dúvida, mas é muito mais importante evitar que as falhas aconteçam. E outro ponto também que damos muito foco na política de qualidade é a relação com os fornecedores. Portanto, é normal as equipas da Bosch deslocarem-se aos fornecedores e tentarem melhorar o fornecedor, porque no fundo nós vamos beneficiar com produtos mais corretos. Só para terem uma ideia, em termos de normas centrais, eu tenho aqui uma listagem delas, são à volta de umas 100 normas centrais que regulam tudo. Portanto, a Bosch é uma entidade que tem regulamentos para tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, concessões, desvios a padrões de qualidade. Quando há algo que deve ser feito de um modo e temos um desvio, existe um procedimento para validar o desvio. Em termos de lessons learned, por exemplo, o que aprendemos com um produto numa linha, se aprendemos algo de positivo, temos um procedimento para passar esse ponto positivo para as linhas ao lado onde se aplica. Em termos de relação com os clientes, por exemplo, todas as reclamações feitas pelos clientes seguem um procedimento 8D, ou seja, é aberto um customer claim e nesse procedimento, para todas as reclamações, é preciso descrever o problema, fonte fundamental, descrição do problema. Não adianta começarmos a dar soluções sem sabermos qual é o problema fisicamente. É preciso tomar medidas de contenção, evitar que o problema se propague, ou seja, ou que o efeito do problema se propague. E depois, o que é muito interessante e desafiante é a detecção da causa raiz. Porquê é que o problema ocorreu? E aí temos 3 áreas muito importantes. Uma, o problema físico, vamos imaginar, o motor do autocarro teve um problema, e é preciso descrever qual é a causa física, mas não paramos aí, ou seja, é preciso descobrir qual é o procedimento que falhou para aquilo ocorrer, e é preciso descobrir, em termos de gestão, se faltou dar alguma formação, se o colaborador estava habilitado a fazer aquela tarefa. Portanto, vamos a estes 3 níveis, físico, de procedimentos e de gestão, para a ocorrência. Portanto, são precisas 3 causas raiz e mais 3 causas raiz para a não detecção. Ou seja, porque é que aquilo ocorreu e porque é que ninguém descobriu
que aquilo estava lá até o cliente sentir um efeito. Portanto, há muito foco em termos de resolução de problemas, mas também em termos de prevenção. Além destas normas, chamamos-lhe globais, dentro de um shop floor nós temos também normas muito específicas. Por exemplo, cada vez que ocorre um problema, nós marcamos o posto na linha onde o problema ocorreu e é preciso pôr lá um cartaz a explicar aos colaboradores o que é que se passou. Pode ser informação verbal, mas o normal é ter um cartaz onde se explica qual foi o procedimento que não foi cumprido e qual foi o efeito, porque muitas vezes as pessoas que estão na operação não percebem qual é o efeito que o cliente sente e, portanto, este é um feedback loop para as pessoas saberem que estão a melhorar. Portanto, muitos princípios da qualidade, por exemplo, quando há uma paragem na produção ou quando existe um problema, quando vamos reiniciar, é preciso verificar se está tudo como deveria estar, portanto, em termos de validações, de checklists, portanto, um sem fim de processos de qualidade, de gestão da qualidade, de tudo o que se possa imaginar, temos regulamentos e temos práticas. O que vos posso dizer é assim, a Bosch não é perfeita como nenhuma organização do mundo e é preciso saber usar com bom senso as normas e a profundidade da aplicação de todas as normas, não é? E aí é um problema de direção, é sabermos até onde é que vamos e qual é o benefício que temos em termos do utilizador final, não é? Portanto, um processo extremamente regulado não vai ser cumprido porque é impraticável, é muito burocrático. Um processo muito pouco regulado leva a muitos desvios, por vezes inconscientes, e temos um problema de qualidade. Portanto, aqui, em termos de gestão da qualidade, é sabermos onde vamos parar, em termos de foco e de valor para o cliente. Relativamente à indústria 4.0, portanto, se calhar é um termo que está muito na moda, de certeza que está muito na moda. Nós, na Bosch, temos estado a colaborar com o Governo, através da Secretaria de Estado da Indústria. Foi criado um Comitê Estratégico para a Indústria 4.0 em Portugal. Existem muitos, vamos dizer assim, nomes em diversos países para esta questão. No fundo, o que estamos a falar é da quarta revolução industrial. Começamos com o carvão, com a automação, com a instalação de robôs e de software na produção. A quarta revolução industrial, do meu ponto de vista, tem 3 tópicos que são fundamentais. Um é a transparência, ou seja, nós temos que saber sempre o que se passa em tempo real. Por exemplo, no caso do estudo, imagino onde andam os autocarros em cada segundo, quantas pessoas estão dentro dos autocarros, como é que está o nosso procedimento de manutenção, quantos carros temos dentro da nossa garagem. Saber isto em tempo real é um valor muito grande, portanto, em termos de transparência, mas não é só da operação. Por exemplo, em termos de indicadores de negócio, o que é normal hoje em dia é termos indicadores que são calculados no fim do mês, que levam um esforço muito grande, temos folhas Excel, temos tudo, e é um esforço grande para os calcular, e só no fim do mês, depois de acontecer, é que nós os vamos gerir. Portanto, aqui o ponto relacionado com a transparência e com os indicadores é nós sabermos agora qual é o meu indicador e conseguirmos atuar agora, não é no fim do mês quando o indicador é calculado. Portanto, há muitas áreas relacionadas com a indústria 4.0 que têm a ver com a recolha de dados e a disponibilização dos dados em tempo real. Outro ponto muito importante é a fluidez. Ou seja, se eu tenho um processo que funciona ou que deve funcionar bem, porque é que eu preciso de reuniões, porque é que eu preciso de escalamentos, porque é que eu preciso de telefonemas para os casos normais. Portanto, em termos de fluidez, tudo o que seja normal deve ser automatizado. As exceções devem ser evidenciadas para a gestão ou devem ser geridas por grupos de colaboradores. Peço desculpa, estava a falar tão bem e acabei de interromper. Portanto, a parte normal da operação deve ser automatizada, a parte não normal, as exceções é que devem ser geridas e devemos focar nos nossos processos para termos fluidez. O terceiro ponto que eu acho muito importante é a conectividade. Portanto, em termos de indústria 4.0, é fundamental nós termos tecnologia para ligar coisas.
podemos estar a falar de sensores que se ligam a sistemas informáticos e podemos estar a falar de sistemas informáticos que se ligam entre si. Portanto, o primeiro ponto fundamental das organizações, do meu ponto de vista, é a conectividade vertical. Portanto, desde o meu produto, ou da manufatura do meu produto, até à gestão, termos uma ligação, desde digamos assim, do metal até o administrador de topo, tudo está digitalmente conectado. O segundo ponto, e muito mais difícil, é ligarmos os sistemas de diferentes entidades. Por exemplo, estamos agora a vir à ideia, o autocarro da TUB, quando vai levar alguém à estação, poderia estar ligado com um sistema da CP que sabe se está com um atraso no autocarro e que faz com que o comboio não saia. Lembrei-me agora deste exemplo. Portanto, estamos a falar de conectividade, e aqui já passámos para a área de cidades inteligentes, não é? Mas estamos a falar de conectividade entre organizações, que é muito mais difícil, porque é uma questão política. Não interessa uma querer, se a outra não quiser, não há. Não é? Portanto, este segundo ponto eu acho fundamental, e é, quando tivermos o segundo ponto a funcionar, em termos de percepção do valor, portanto, relacionado com a indústria 4.0, estamos sempre ligados. O utilizador, a experiência de utilização, o valor que o utilizador tem, cresce, porque parece que tudo funciona para o bem dele. Não é? Portanto, é este ponto que nós temos estado a tratar na Bosch, com projetos relacionados com a indústria automóvel, mas também dentro das nossas fábricas, não é? E com os nossos clientes. Também relacionado com a indústria 4.0, o que nós vemos hoje em dia sempre é connected qualquer coisa, não é? Connected cars, connected cities, connected houses, connected pessoas, connected tudo. O que não vemos sempre é o smart. Ouvimos falar de smart cities, smart cars, smart tudo, menos smart people. E é um ponto fundamental. Eu tive o prazer de ouvir que a administração da TUB, por exemplo, está a apostar muito na qualificação no ensino superior dos colaboradores, em termos de mestrados ou doutoramentos, e este é o ponto fundamental. Nós, na Bosch, temos um programa doutoral a correr com a Universidade de Minho dentro das nossas instalações, relacionado com estas temáticas da indústria 4.0, e que faz com que as pessoas sejam mais capazes, ou seja, os desafios relacionados com estas temáticas que têm a ver com manipulação de dados quase infinitos. Portanto, nós vamos ter milhões e milhões de dados, o que é que vamos fazer com eles? Como os vamos tratar? Portanto, precisamos ter pessoas qualificadas, e muito qualificadas nestas áreas, para tirarmos valor, porque senão estamos a criar repositórios de dados que não servem para nada, não é? E é um prazer ouvir que esta aposta estratégica é a mesma que a Bosch está a fazer e é, na minha opinião, na direção correta. Para não gastar muitos mais minutos, que nós estamos quase a chegar ao fim, não é? Gostava de vos falar de algumas áreas onde a Bosch está a apostar em termos de indústria 4.0. Portanto, uma área muito importante é a manutenção. Em muitas organizações, o primeiro ponto da indústria 4.0 começam pelas organizações de manutenção, seja em manutenção preditiva, ou seja, em vez de fazermos as manutenções periódicas, conseguirmos estender intervalos de manutenção, ou através dos dados que recolhermos, prevermos que precisamos de uma manutenção antes de ocorrer uma falha. Portanto, como é que as organizações normalmente se adaptam aqui? É muitos dados relacionados com o processo de manutenção e dados de operação. Portanto, os nossos produtos andam no campo, chamamos na cidade neste caso, nós chamamos field em termos de automotivo, mas aqui é os autocarros andam nas cidades e nós recolhemos dados e conseguimos prevenir alguma falha por fazer uma antecipação de alguma manutenção muito específica. Portanto, é uma área muito forte. Outra área muito forte são as questões logísticas, portanto, como é que eu sei que o meu fornecedor está-me a enviar as peças, onde é que está a peça, se já foi montada, se não foi montada. Toda essa operação logística é muito importante e isto obriga a tal conectividade horizontal. Nós, na Bosch, há 15 dias ganhamos um prémio da Associação Portuguesa de Logística por termos um sistema onde sabemos em tempo real onde estão as nossas peças, em termos de fretes, dos nossos fornecedores de serviços de transporte. Áreas que também aparecem muito fortes relacionadas com a indústria 4.0 é RFID, ou seja, aquelas tags para identificar
como temos na Via Verde. A Via Verde usa tags RFID. Aqui estamos a falar das tags mais baratas e mais pequenas, como em algumas lojas de roupa têm, para sabermos em que fase do nosso processo as peças estão. Fala-se muito também em tecnologias aditivas de manufatura, ou seja, em português corrente, são aquelas impressoras que conseguem fazer peças customizadas, e eu já vi impressoras que fazem peças de plástico, de madeira e até de metal. Portanto, em termos de supply chain, conseguimos nós imprimir, não dá para produção em massa, porque é muito lento ainda, mas em termos de, falta-nos uma peça muito específica, conseguimos imprimir em metal essa peça e conseguimos usar essa peça. E outro ponto muito importante na indústria 4.0 tem a ver com a rastreabilidade. Portanto, nós sabemos, em termos de processo, quem fez o quê, quando, que é que, para conseguirmos voltar atrás no processo quando temos algum problema ou quando necessitamos de alguma otimização. Portanto, rastreabilidade do processo, do produto e das pessoas. Sabemos quem fez o quê, porque precisamos às vezes de falar com um colaborador e dizer que fez um processo que não estava, digamos assim, tão de acordo com o standard e, portanto, a pessoa precisa ser informada porque a maioria das vezes está a fazer sem ter noção do impacto que tem. Só para terminar, num minuto, portanto, em termos de relacionar a indústria 4.0 com a qualidade, o que é que vai acontecer? Todos nós sabemos que as revoluções começam, e esta já começou, o que nunca sabemos é como é que vão acabar, não é? Qualquer revolução, não sabemos onde vai acabar, mas, na minha perspectiva, vai acabar em algo. Vamos ter muitos dados sobre tudo, e o número de pessoas que se prevêem conectadas são da ordem dos 20 bilhões, ou milhares de milhões em 2020. Portanto, tudo vai estar conectado a pessoas e coisas. Portanto, a Internet of Things é as coisas, os autocarros, os carros, os autorrádios, terem uma identificação na net, serem alguém na net. Portanto, vai ser massivamente conectada. Portanto, vamos ter dados sobre tudo e vamos ter dados em tempo real. Agora, a questão é, o que é que nós vamos fazer com esses dados massivos em tempo real? Em termos de qualidade, portanto, o que é que nos interessa? É saber o que se passa, para conseguirmos corrigir e conseguirmos prevenir. Existem alguns casos onde existem regras automáticas, por exemplo, estou a tentar agora criar algum paralelismo com o estudo. Eventualmente, algum autocarro poderá decidir parar elegantemente, não é? Encostando ao lado muito direitinho, porque está a notar que alguma informação que lhe está a chegar faz com que vá ter uma falha X e, portanto, o próprio autocarro avisa o condutor, ou em caso de situação de condução autónoma, pode decidir encostar, porque com os dados consegue tomar essas decisões. Portanto, já não estamos só a falar de dados, estamos a falar de regras. E estamos também a falar de usar os dados da operação. Por exemplo, o comportamento do autocarro, quantas pessoas entraram numa paragem para otimizar as rotas, para fazer procedimentos de manutenção mais adequados. Portanto, estamos a falar de dados da operação que usamos para alterar os nossos próprios processos. Portanto, é um sem fim de dados, de informação que nós vamos ter disponíveis. A questão é sermos inteligentes para os usar. E daí o foco de termos pessoas capazes. Que ninguém tenha dúvidas que o foco principal desta questão da indústria 4.0 nos próximos anos é termos pessoas capazes de saber usar estas tecnologias em benefício próprio. E só para terminar, a última frase é assim, hoje em dia tudo o que estamos a falar da indústria 4.0 em termos de sensores, dados, Big Data e IoT, existe agora, é só querer, e muitas vezes é free. Por exemplo, a Apache, que é uma organização de software, disponibiliza ferramentas, por exemplo, de Big Data, free. É só querermos usar, instalarmos e é free. Portanto, não custa nada. É questão de termos know-how para saber usar. E vamos dizer assim, uma mensagem um pouco positiva, que eu acho que deve ser o modo, e acho que é, e eu percebo que tudo está a melhorar, e esta iniciativa é prova disso. As pessoas que estão aqui a trabalhar são as mesmas que estão ali ao lado a trabalhar na Bosch. Portanto, nós nascemos dos mesmos sítios, somos todos, vamos dizer, a grande maioria bracarenses,
E, portanto, é possível querer. Portanto, aqui o foco é a força da administração em querer fazer e, pelos vistos, existe. Portanto, o que eu vos gostava de desejar era sucesso nesta aventura da qualidade relacionada com os dados massivos e a indústria 4.0, e é possível, porque é só querer, e o know-how está cá, e a abordagem positiva está cá. Portanto, acho que a TUV tem um futuro muito positivo a curto prazo, e nós já vamos vendo alguns efeitos como clientes, e, portanto, gostava de deixar esta mensagem positiva de ser fácil. Não pensem que isto é um bicho, a indústria 4.0 não é, nem a qualidade é uma questão de foco, de normas e de seguir procedimentos e de pôr as coisas a funcionar dia a dia. Não há milagre nenhum para além deste. Muito obrigado. Com esta comunicação muito objetiva, facilmente deu a entender o desafio a partir de desafios sucessivos da própria empresa. Acho que é um exemplo. O desafio global e central é dirigido às pessoas e à gestão das coisas também, e à gestão de uns e outros em tempo real, no âmbito das ciências da computação, eu diria que nas nuvens, ou na nuvem, mas é por aí que passa o futuro, naturalmente, e nós temos a certeza que assim é. Eu queria aproveitar para também recordar que os transportes urbanos de Braga faz agora um ano e pouco foram certificados para SGS em qualidade para sistemas de inovação, desenvolvimento e de investigação, desenvolvimento e inovação. O que traduz também a paixão com que as pessoas se entregam à causa da qualidade. Estamos a falar não só da administração, mas de todos os colaboradores que trabalham nesta empresa, e a partir daqui o desafio é a liderança no setor, nos setores maduros, que o José Batista da Costa nos vai aqui trazer na abordagem, que vai fazer o favor de nos transmitir. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. O ano passado, com alguma surpresa, a diretora do Sistema de Gestão da Qualidade aqui de Setúbal, a doutora Cristina Gago, convidou-me como elemento externo à empresa vir aqui falar sobre um tema. O tema que escolhi foi se a liderança tinha impacto sobre o rendimento das organizações, e demonstrando que sim, que desafios se colocavam aos líderes no futuro. Depois seguiu-se um período de perguntas e respostas e veio da plateia uma pergunta: mas os líderes são inatos ou fazem-se? Isso, quando este ano foi repetido esse mesmo convite, já não foi com a mesma surpresa, nem, enfim, também com pouca jeito, convenhamos. Lembrando dessa pergunta que ia vindo da plateia, podia ser um bom ponto de partida para falar um pouco sobre esta questão da liderança e da liderança nestes setores maduros que têm a ver grande parte da indústria, com a indústria de construção civil, o setor financeiro, a administração pública, que são responsáveis pela grande parte da fatia do PIB. São organizações que tradicionalmente são mais adversas à mudança e quando o fazem, resistindo, só o fazem quando há alguma pressão que o leva a tal. Estas empresas, de uma forma geral, são sujeitas a uma concorrência muito grande e para conseguirem manter o seu rendimento, os seus benefícios, procuram o aumento de vendas, têm que sofrer as marcas, a concorrência é muito grande nestes setores de atividade e conseguem muitas vezes fazendo operações de fusão, aquisição e de alianças. Não é assim em todos os setores de atividade, estou a falar destes setores de atividade maduros. Nestas empresas, os líderes, mais do que outra tarefa, têm que conduzir a mudança e são os artistas da mudança, digamos assim. Nós podemos, numa empresa, criar novos modelos, novas organizações, novos procedimentos,
mas há que criar uma cultura, esta cultura de ser capaz de mudar, de ajustar aos tempos que surgem. Há uma diferença entre a gestão e a liderança. A gestão são complementares e necessárias, mas neste campo, neste ambiente de negócios muito volátil e complexo que hoje vivemos, e acabamos de ouvir numa intervenção que eu referia, a gestão é importante porque ela dá consistência às ações e tem que nos garantir a qualidade e também, naturalmente, o rendimento. A gestão lida com a complexidade. Por outro lado, a liderança lida com a mudança e essa mudança tornou-se mais premente, mais importante nos últimos anos, em que a mudança tecnológica, a concorrência, a internacionalização, a desregulação dos mercados, a excessiva capacidade industrial e capital intensivo, um cartel de petróleos instável, mudanças demográficas na força de trabalho, etc. Mas as mudanças radicais, não incrementais, as mudanças metamórficas, são cada vez mais, de facto, necessárias para se poder sobreviver neste ambiente, e isso exige, de facto, uma liderança mais vincada. Frequentemente, nas empresas, setores de atividade, quando há boa capacidade de gestão, mas a liderança não está assim tão presente, refugiam-se muito em planos estratégicos, digamos, como sucedâneos, mas isso não garante é uma forma, digamos, de fugir à obtenção dos resultados e à eficácia e à eficiência que é necessária a longo prazo, e, de facto, procurar eludir a falta de visão que muitas vezes nessas organizações, conhecemos muitas do setor de atividade, que acabam até por sussurrar. Nestas questões destas empresas, o problema que se põe neste processo é do alinhamento cultural das pessoas, e é no alinhamento que, de facto, a questão da liderança se põe muito forte. Bom, e ainda agora ao assunto do desafio da pergunta do ano passado, as empresas dos setores maduros não procuram, não ficam à espera que os líderes surjam, fazem-nos. Porque mesmo que haja líderes inatos, eles são tão poucos que não contam, não são suficientes, não é preciso mesmo fazer por eles. E há um processo, todo um processo de aquisição de conhecimento que tem que, nomeadamente, que tem que experimentar o erro, ser capaz de experimentar o erro, que assim faz também o desenvolvimento pessoal dos colaboradores e pode aumentar fortemente a rentabilidade das empresas. Se há coisa que os líderes têm em comum é a motivação. Muitas pessoas são muito seduzidas pelos altos salários, o estatuto titular da ocupação de lugar para a organização, mas, digamos, ou estar numa empresa que está prestigiada, a trabalhar no negócio é sempre um prestígio, e pronto, as pessoas participam também num certo orgulho das pessoas, mas, de facto, um líder, um indivíduo com potencial de liderança está motivado unicamente pelo desejo profundo de atingir objetivos. Quando estamos a procurar líderes, ou a querer fazer líderes, quando começamos a procurar pessoas que estejam nessas condições, temos que identificar as pessoas que são mais disponíveis para desafios mais criativos, que gostam de tarefas mais complexas, que estão dispostos a aprender e que se orgulham de fazer bem à primeira. Tem
E claro, são pessoas também que têm que ter algum otimismo em relação ao futuro. Quando estamos a falar de liderança, não estamos a falar nem de personalidade, nem estamos a falar de talentos. Há pessoas líderes, uns mais exuberantes, outros menos exuberantes, com atitudes muito diferentes, uns mais introvertidos, outros mais metidos para dentro, mas há 8 regras básicas que devem ser seguidas. E isto é interessante, é perguntar o que é que precisa ser feito. E depois as pessoas começam a elencar, e há muitas tarefas que são muito urgentes. Os líderes que obtêm resultados focam num ou 2 problemas e procuram resolver 1 ou 2 problemas. Depois há que perguntar o que é que está bem o que é bom para a empresa. Não é o que é bom para o acionista, para o colaborador, para ele próprio, é para a empresa, porque se não for útil para a empresa, não vai ser seguramente para o acionista, para os colaboradores e para os clientes. As ações têm que ser planeadas, mas o plano, nestes casos, é um plano de intenções que tem que ser revisto, periodicamente. Depois temos que nomear sempre o responsável pelas decisões. Digamos que uma decisão ainda não está tomada quando não se conhece quem é o responsável por ela. É importante designar o responsável por conduzir, e não só o responsável, mas também que recursos ele tem à sua disposição, humanos e materiais. E a questão da comunicação, aliás, a intervenção anterior deixou isso muito claro. A comunicação e a forma como se pode comunicar, para que saber também que informação nós necessitamos para poder liderar um determinado processo. Depois há a questão dentro de uma organização há sempre muitos problemas. E problemas têm que ser resolvidos, mas a resolução de problemas nunca produzem resultados. O que traz resultado para uma organização é o agarrar as oportunidades, escolher as oportunidades e deitar-lhes a mão a essas oportunidades. Nas empresas que procuram fazer líderes, que querem liderar o futuro, têm a preocupação de colocar os seus melhores quadros não na resolução de problemas, mas na procura das oportunidades. Alocam-nos às oportunidades e não à resolução de problemas. Dirigem reuniões produtivas. Há uma agenda, no fim faz-se uma síntese, fechou, não há novos temas a discutir. A questão das reuniões é sempre um problema, senão redundam, nomeadamente, frequentemente, ou passa sempre em comitês de passatempo, e umas reuniões tem que ter um fim, e tem que haver uma síntese e fechou. E, por outro lado, quando um líder deve pensar sempre em nós e não em eu. E isto tem que receber a confiança de toda a organização, e isto tem que ser observado estritamente. Seguindo estas 8 regras simples, digamos que estamos a dar com essas coisas simples, damos grandes passos em direção ao futuro. Claro que aqui coloca-se a questão da delegação de responsabilidades e de poderes, ou seja, as questões do empowerment. Hoje todos estamos conectados, seja em termos não estamos isolados dentro da empresa, não só em termos, estamos ligados não só hierarquicamente, seja pelo trabalho, pela tecnologia, pelo sistema de gestão. Ninguém é independente, ninguém tem completa autonomia nas organizações, e criam-se circuitos informais, e esses circuitos informais são fundamentais para o sistema da mudança, não para o sistema da gestão, mas para a liderança e para o sistema de mudança. E é muito importante a questão da confiança, que
que nasce entre as pessoas a confiança em relação para que as decisões e essas relações fortes se possam traduzir em ações. Porque estas ações de mudança exigem muito maior coordenação, respostas rápidas e, portanto, a confiança é uma questão absolutamente central. E as empresas, quando delegam e descentralizam, criam para os escalões inferiores, delegam tarefas com maior responsabilidade. Procuram também, nestas empresas, desses setores maduros, aqui que é fundamental, ir encontrando colaboradores mais jovens dos quais procuramos que eles venham, que temos a expectativa que eles possam vir a ser líderes. Portanto, a seleção dos potenciais líderes que queremos fazê-los, devemos procurá-los entre os colaboradores mais jovens, para que seja uma oportunidade em termos de rentabilidade futura também, ela possa ser assegurada. Diria que a liderança tem duas partes, uma que diz respeito à visão e depois a implementação da visão. Quando estamos a fazer no líder, quando tem o papel do visionário, ele define uma direção. Quando está no papel do implementador, ele tem que agir em proveito dos outros. Isto é determinante para o sucesso da organização. Trabalhar em proveito dos outros exige uma adaptação e uma atitude perante a vida e a organização que nem sempre está presente. Até porque nas organizações tradicionais sabemos que os gestores são vistos como os responsáveis, os colaboradores de forma geral são educados e ensinados para seguir o chefe, para dizer que sim ao chefe, para com isso conseguir uma promoção. Eles são promovidos pelo esforço que fazem de fazer uma frequência ascendente dentro da organização. Isso não contribui para a visão. Um líder comprometido e eficaz não age em proveito próprio. Eu, para terminar, e neste mundo da turbulência em que vivemos, em que relembramos de George Steiner, que em 2005 na Holanda, no Nexus Institute, dizia, e aliás demonstrando, que vivemos sob o fascismo da vulgaridade. E num mundo cheio de inúteis, bem preparados, bem dizia Calvin Coolidge, tenho como adquirido que as empresas bem-sucedidas, os líderes e gestores, procuram colaboradores que expressem abertamente as suas preocupações a nível pessoal, sem medo de serem avaliados, julgados ou sofrer represálias. E digo isto com a convicção de que, e com o que aprendi com um dos meus melhores professores, do Yves Lafarge, porque ele também dizia que organizar a participação de todos é uma necessidade social e económica. Obrigado. Vamos então encerrar esta celebração do Dia da Qualidade, ouvindo o Gino Filipe dos Santos, administrador dos Transportes Urbanos de Braga, e eu diria que com as duas intervenções eu atreveria a dizer que hoje os Transportes Urbanos de Braga estiveram em conectividade com a voz, o que é salutar e muito importante. Eu penso que fica aqui uma áurea também importante na relação entre as ciências exatas e as ciências humanas. De facto, e a intervenção que acabamos de ouvir também faz muito essa referência, e eu diria que para alavancar esta imagem de que
temos que olhar nos outros como a nós próprios, é muito importante para a tradução do respeito, da qualidade e dos princípios do progresso, que são aquilo que une uma ciência e outra também. A gente então. Bom, hoje que celebramos o Dia Mundial da Qualidade, as primeiras palavras têm que ser para cumprimentar e agradecer aos oradores. Foi um gosto ouvi-los, muito obrigado. Depois destas duas intervenções inspiradoras, do Dr. Francisco Duarte e do Dr. da Costa, com temas tão atuais e que alguns deles já são realidade aqui nos tempos, constatamos que o estudo de hoje são muito mais que uma empresa que tem autocarros a circular, onde se mudam pneus e onde se mete gasóleo. Hoje os tubos são uma empresa respeitada, ganhamos o respeito da sociedade. Hoje os tubos são uma empresa com credibilidade, que convida pessoas que vêm cá falar e aportam valor. E são muitas as pessoas que têm cá vindo. Hoje os tubos são uma empresa que participa ativamente na vida da cidade e que partilha todas as suas atividades com os cidadãos. São uma empresa onde há know-how, onde há conhecimento e onde há competências. E por isso são a única empresa de transporte rodoviário em Portugal que cresce, aumenta passageiros e aumenta a receita. Portanto, cabe a todos nós, cabe a cada um de nós continuar a estudar, continuar a evoluir, continuar a aprender, continuar a conhecer as melhores práticas para continuar a construir cada vez mais uma empresa de excelência. Obrigado.